Desesperado com a prova de amanhã, né? Caixa Econômica Federal, vou te ensinar aqui alguns macetes para aumentar a sua nota. É lógico, eu não vou fazer nenhuma bruxaria, nenhuma magia, nem nada que você que não estudou nada vai passar. Não, é para quem estudou pelo menos mais ou menos, para quem estudou muito, melhorar a sua nota. Se você ia tirar 60, vai subir para 70, 80. Se você já ia tirar 80, quem sabe a gente chega a 90 aqui hoje. Vou te ensinar alguns macetes para você chegar na nossa prova amanhã bem afiado, tá legal? Para isso eu trouxe a prova aqui do BNB que aconteceu agora no mês 4, tá bem na César Gran Rio. Deixa eu mostrar que ela sempre cobra sempre as mesmas coisas e tem alguns macetes para você alavancar a sua nota, tá legal? Fica comigo, eu vou começar agora com a matemática, mas vou pegar o português, vou pegar o inglês e assim por diante até a gente fazer uma boa revisão hoje, véspera de prova, tá legal? Na revisão de hoje, primeira coisa, eu gravei esse vídeo aqui sobre matemática já, tá aqui embaixo no canal aqui, nos comentários, na descrição. E o pessoal utilizou nessa prova aqui e muita gente acertou. Eu tenho um aluno, vou deixar até aqui em cima aparecendo aqui, que ele utilizou até na prova da PM, das 10 questões e acertou 9. Fazendo isso aqui continuar agora. Olha só que a Banca César Rio sempre faz. Prova de matemática. O segredo é você ler tudo, saber fazer a questão, fazer tudo bonitinho. Tá? Mas eu não vou ler nada, vou ensinar aqui um macete, ó. Quando um professor de matemática, eu já fui professor de matemática, eu já lecionei no estado, eu passei 2 vezes como professor de matemática, até depois de passar para técnico administrativo, analista administrativo, antes já era professor de matemática. O que a gente faz? O professor não tem como ele ficar fazendo várias alternativas diferentes, que nem o professor de direito, por exemplo, ou de conhecimentos bancários, que tem texto para colocar em cada alternativa. É bem complicado, não é? Então, o que ele faz? Ele faz uma conta, ele tem uma resposta. E como que ele vai fazer as outras alternativas? Baseado nessa resposta. Ele troca um número, ele troca uma vírgula. Não tem como fugir muito disso. Tá? Por isso, a gente vai ter uma resposta padrão e todas as outras são derivadas dessa padrão. Ele muda uma coisinha só. Se você notar aqui, olha só. O início, ó. Esse início é igual a esse, idêntico a esse. Mas aqui embaixo, olha, ele continuou deixando 543, mas mudou o final. Então não quero essas duas. Provavelmente a questão molde, a alternativa molde que ele utilizou para fazer mudança é uma dessas 3. Que ele foi mudando só embaixo primeiro e depois ele mudou um pouquinho aqui em cima. Sempre assim, tá legal? Você pode olhar aqui embaixo. Você pode olhar que a maioria de baixo também é 367, 367 e 367. Essas duas de baixo não é. Então, as 3 de cima ganhou. Ó, mas já deu de 5, eliminei só 2. Ainda tá difícil, tá? Agora a gente vai olhar aqui. Em cima a gente não precisa olhar nada, porque tá tudo igual. Mas embaixo é 367. Onde que tirou isso no texto? Aqui, ó. 367. Questões de matemática, como que você faz? Se está em porcentagem, ou você vai deixar igualzinho em porcentagem, forma de matemática assim. Então pode ser letra A, tá vendo? Deixou 36,7, conta aqui. Ou, ó, a gente anda 2 vezes com a vírgula para sumir com a porcentagem. Tá a porcentagem, você vai andar uma, aí estava depois do 6, agora está depois do 3. Andou mais uma, 2. Ou não tem nenhum número, eu acrescento 0. Apago as demais vírgulas, que não existe número com 3 vírgulas. Né? O que sobrou para mim? 0,367. Opa, então pode ser a letra C também. Eliminei a letra B. Eliminei mais uma. Tá vendo? Então, se você estudou um pouquinho da matéria, sabe pelo menos a fórmula, você deve ter lembrado em casa. Opa, eu utilizava na fórmula a porcentagem ou eu andava com a vírgula? Você vai ter uma noção. Então, para quem estudou, isso aqui é uma mão na roda. Para quem estudou, vai saber se é a letra A ou a letra C. Gabarito da banca, foi a letra A. Ah, mas essa aqui foi coincidência. Coincidência? Vamos pegar aqui a questão que está do lado dela, aqui, ó, a 14. Deixa eu mostrar essa coincidência, como é que funciona essa coincidência. Se você notar aqui na 14, a parte de cima, tudo diferente, não tá? Então não posso usar. O que ele deve ter mudado? Deve ter feito ao inverso dessa. Em vez de começar com em cima igual e mudando embaixo, ele começou com embaixo igual, ó. Não tem nenhum igual a esse. Nenhum embaixo igual a esse. Nenhum embaixo igual a esse. Mas esses 2 embaixo aqui, ó, são idênticos. Então a letra E é a letra D.
Ah, mas eu vou chutar qual, Jardel? Olha só. O que a gente tem aqui na parte de cima? Log, log, log e log. Qual que é a única que não tem log? É a letra D, ela é diferentona de tudo. Então, qual que a barra que a banca deu? A letra E. Tinha que ser uma dessas duas. Eu peguei aqui a que tem log, porque o resto tudo tem log. E aí? Li, eu sei que perguntou? Não. É o certo a fazer? Não. Ah, mas isso aqui é muito arriscado fazer na prova? É. Mas você estudou? Se você tivesse estudado, você não ia estar recorrendo a isso. Se você tivesse pegado há 2, 3 meses atrás a fazer log, você faria essa conta aqui rapidinho. Não é uma conta difícil. Mas, todavia, contudo, entretanto, sua prova é amanhã e você ainda não sabe log. A gente vai ter que fazer isso aqui. Aí, para quem já estudou, opa, serve, porque quem estudou, está com dúvida ainda aqui com marcar, fez a continha certinho, mas agora para mim você vai ter mais foco. Opa, minha resposta deu entre D e E, então vai ser uma das duas, então tá, se bateu aqui, bateu com a técnica, então quer dizer que eu tenho mais chance de acertar ainda. Quem sabe um pouquinho da fórmula, acertaria essa 11 aqui, ó, na hora que viu que é só A e C, opa, aqui é só eu consigo resolver agora, que eu montei a fórmula, não sei resolver a questão, as continhas. Vou montar a fórmula, eu sei se eu vou usar porcentagem ou não. Tá? É lógico, funciona com toda a conta? Não. Por quê? Quando a conta tem, fazer fração, igual tem aqui, ela faz isso. Tem log, igual tem na letra na 14, ela faz isso. Tem raiz, tem x? Sim. Só que quando é um número exato e pequeno, geralmente ela põe igual está na 13, ó, 12, 13, 14, 15, 16. Uma sequência de números. Sempre ela faz isso. Em várias questões. Aí, nesse caso, não tem. Você vai ter que saber fazer a conta. Igual, por exemplo, a 15 também foi a mesma coisa. 0, 1, 2, 3, 4. Às vezes você põe 10, 11, 12, 13. Apanha sempre assim. Mas tem outras continhas que dá pra gente resolver. Por exemplo, essa 19. Usando esse mesmo macete. Olha, 10, 10, 10. Aqui não tem, então eu vou ficar entre essas três. Mês, 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 mês. Opa, cancelei o semestre, então não pode ser. Eu vou ficar só entre essas duas agora. Eu vou desmanchar isso aqui. E vou ficar só entre essas duas. Sem falar que aqui está falando o ano, a letra C, o resto do semestre. E a resposta da banca foi a letra A. É mais difícil acertar isso aqui? É, porque os dois têm 10, os dois têm um mês, os dois têm 77,2, tá? E os dois estão no semestre. Só mudou que bimestre e trimestre. É mais difícil acertar essa? É, mas você teria 50% de chance agora de acertar do que 20% que você tinha antes. Aí, olha, mamão com açúcar. Mas eu pulei algumas aqui em cima, né? Vou voltar aqui na 12. Antes de falar da 12, lembrando, simulado aqui, ó, descrição desse vídeo, fica R$6 só, gente. Eu divido para você ir 3, 4 vezes, se precisar, tá? Com R$6 você tem um simulado com 60 questões. São questões fáceis? São. Só que eu não queria fazer uma prova difícil para desestimular vocês para amanhã. Eu fiz um simulado aqui mais fácil, mas que completa com o que ela mais cobra, o que realmente eu acho que vai estar na hora da prova. Todo comentado, PDF, tudo comentado, tudo bonitinho. Então, tem as 60 questões com português, inglês, conhecimento bancário, rendimento, tudo que pediu lá no seu edital, tá nesse simulado, as 60 questões, com o mesmo tanto de questões que pediu no edital, e todo comentado por apenas R$6. Quem comprar vai ter uma ótima revisão para a prova de amanhã. Tá legal? R$6. Agora eu vou responder essa 12 aqui, ó. E vou pular para a próxima também. Por quê? Porque se eu ficar agarrando aqui demais, o que vai acontecer? A gente não vai ver toda a matéria hoje, né? Ó, e sem falar, eu já fiz esse vídeo que antes dessa prova aqui, muita gente acertou as questões dessa prova por causa do vídeo que eu gravei antes, só de matemática, tá? Tá aqui na descrição do vídeo também o link do vídeo. Assista, é pequenininho, uns 10 minutinhos só. Bem bacana. E para a prova de amanhã vale muito a pena assistir. E tá aqui nos comentários também, vou deixar o link, tá? Nessa questão aqui, ó, não tem nada repetindo demais, né? O que eu posso fazer aqui? Eu vou ler um pouquinho, ó. 3 funcionários F, G, H. Vou colocar com os funcionários, ó. Tem o funcionário F, tem o G e tem o H. Por que eu coloquei grandão? Porque eles trabalham aqui, ó. Trabalham durante o mês o mesmo número de horas, com produção de unidades, sendo que o F produziu 6 unidades por hora, o daqui, ó, tá um pouquinho maior que a F, eu coloquei 9, e o outro produziu 11.
Depois de passar algumas horas, eles já tinham produzido 442. A questão pediu só do G. Ah, mas já deu, tem que fazer uma regra de 3 aqui, composta. Eu vou me embaralhar, eu não sei setinha, eu não sei nada. Tem um vídeo aqui no canal que eu ensino a fazer regra de 3 composta sem setinha. Se tem dificuldade nisso, colocar qualquer nome de regra de 3, você vai achar esse vídeo. Só escrever no YouTube aí, tá? Só que aqui eu vou ensinar sem fazer regra de 3, tá? Se os 3 juntos fizeram 442 unidades, no mínimo, quem faz prova de conhecimento bancário sabe multiplicar e sabe dividir, não sabe? Senão não era nem para estar fazendo essa prova, que é uma prova muito exata. Se dividir para 3 pessoas, vai dar 147. Se os 3 fizessem o mesmo tanto. Mas você sabe que o G faz um pouquinho a mais do que o F. E o H faz um pouquinho a mais do que o 11. E tá vendo que o G está mais próximo do H, porque ó, 9, 10, 11, só 2. O F, 7, 8, 9, tá 3. Tá? Então o G está mais perto do H. Então, se todos fizessem o mesmo tanto por hora, cada um faria 147. Como que eu sei que o H faz um pouquinho a mais do que o G? Então, eu vou tirar um pouquinho do 147 e passar para o H. Então, o G tem que fazer menos do que 147. O F tem que fazer menos ainda do que o G. Então, como eu quero o G não pode ser 187, que tem que fazer menos que 147. Ele não pode ser 153. Ele tem que fazer um pouquinho a menos do que 147, que a diferença é muito pouco por hora. Quem tem um pouquinho a menos aqui? A C, que foi o gabarito da banca. Tá vendo? Sem fórmula, usando a cabeça. Porque se fosse a B, a diferença seria muito grande. Essa letra B provavelmente seja o F. Porque a diferença entre o F e o G é maior do que o GH, só que não é tão maior assim. É um só a mais por hora. Então, deve ser 126 o F, 144 o G e o 153 aí deve ser o H. Tá vendo? Usei um pouquinho de lógica, acertei a questão. Não é tão difícil assim, é. Se a gente descer um pouquinho aqui, ó. Ah, tem a 20 que também tem vários números. Mas já temos um também aleatório. Qual que tem igual aqui, ó? Tem algum outro 60 que começa com 6 ou termina com 4? Não. Eliminei a letra E. Ó, tem 2 começando com 50 e 2 começando com 30. Opa, empatou, mas já eliminei alguém. Já ajudou. Ah, mas dá pra eliminar mais? Ah, eu riscaria aqui, ó. Terminado em 6, terminado em 6. Então, eu eliminaria essa e essa. Fica entre duas, ou 36 ou 56. Gabarito da banca, 36. De 5, eu eliminei 3 para você. Não é possível que você vai errar todas as questões assim. Não é possível, não é possível, não é possível. Tá? Eu já falei, todas as questões com a letra 15 não tem jeito de eu fazer. Não tem jeito, mas tem algumas que você pode eliminar menos, tem outras que você pode eliminar mais. É o caso dessa 18 aqui, eu não consigo eliminar muita coisa não. Mas eu sei aqui, ó, terminado em 0, tem 3 terminados em 0. É um dessas 3. Qual que eu marcaria? Sei lá, porque eu não fiz a conta. Se você fazer um pouquinho da conta, você sabe que vai ser uma dessas 3. Aqui, ó, o gabarito da banca foi a letra C. Mas eu eliminei para você a A e a B. Tem 3 terminados em 0. Faça isso, eu assisto o vídeo aqui embaixo e eu vou pular para a próxima matéria agora. Deixa eu subir um pouquinho aqui e ver o que vem antes da matemática, é o português. Ah, português. O que ela cobra bastante? Ela vai te pedir interpretação de texto, toda a prova dela tem, só que ela vai te pedir pontuação. Ou se ela não te pedir pontuação, regras oficial da língua portuguesa, que a pontuação está nela. E o que tem na pontuação? Que você tem que saber, vírgula, apenas isso. Nada de estudar reticência, nada de estudar ponto de exclamação, nada de estudando exclamação, estuda vírgula. Outra coisa que você vai cobrar bastante, ó, vai estar na sua prova de manhã, vírgula, faz, vai fazer, vai haver, que ele assim, no sentido, o haver no sentido de existir, vai estar sempre no singular. Outra coisa, geralmente ela cobra a crase e a concordância verbal e nominal. Essas 4 vai estar na sua prova, tá? Por exemplo, aqui, pediu o que nessa nova? Vamos ver. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, o emprego adequado à vírgula. Tá vendo que eu te falei? Olha a vírgula aqui. Ah, uma prova de português dessas Rio é impossível, é muito difícil, ela cobra muita coisa. Não, ela cobra a mesma coisa toda hora. Se você sabe que ela cobra sempre vírgula,
Foca em vírgula. Você vai ver, conhecer o nome de vírgula, você vai achar vários vídeos. Tá? Ó, sempre senti um grande fascínio pelo. Aí você vai perguntar, eu tenho fascínio pelo quê? Qual que é o meu fascínio? Opa, essa resposta que eu te dar não pode ser separada por vírgula, não tem essa vírgula. Outro macetinho que eu te dar, se depois da vírgula, só pode ter vírgula se estiver enumerando as coisas. Ah, eu gosto de bolo. Laranja, vírgula, limão, vírgula, chocolate. Isso quer dizer que o quê? Eu gosto de bolo de laranja, gosto de bolo de limão, gosto de bolo de chocolate. Aí pode ter vírgula. Outro caso pode ter vírgula, estiver explicando. Eu gosto de bolo, vírgula, diet. Eu estou explicando qual tipo de bolo. Aqueles feitos sem açúcar. Tá vendo? Eu gosto de bolo, vírgula, aqueles feitos sem açúcar. Mas isso é uma explicação do qual tipo de bolo. Eu gosto de carros vermelhos, vírgulas, da década de 70. Eu estou dando explicação de qual tipo de carro vermelho que eu gosto. Aí você pode ter vírgula. Tá? Para explicação. Mas quando você pergunta o que, ou quem, para o verbo ou para o complemento, igual eu fiz aqui no caso do grande fascínio, ele vai te dar alguma coisa. Essa resposta você não pode separar por vírgula. Ó, toda vez que imaginava o Palácio dos Contos, sonhava... Com o que eu sonhava? Com viver. Isso não está explicando o tipo de sonho que eu tenho. Toda vez que imaginava o Palácio dos Contos, eu sonhava, vírgula... sei lá, você dando... Sonhava... Sei lá como que explica sonho. Sonhava acordado, sei lá, mas aqui tá falando com o que ele estava sonhando. Com o que ele estava sonhando, como ver. Você sonhava com um príncipe encantado, sonhava com a princesa, sonhava... Isso é o tipo de... com o que ele está sonhando. Então é um complemento, não pode separar aqui. As fantasias acalentadas na infância, vírgulas, nos acompanham... Pera aí, qual que é o verbo? Acompanham. Ao longo da vida. O que acompanha ao longo da vida? As fantasias estão acompanhando. Então, o verbo, sempre uma frase tem um verbo. Você pergunta o que ou quem para ele vai te dar um sujeito. Então, as fantasias acalentadas é o nosso sujeito. É ela que está acompanhando. Aqui a gente está aprendendo então concordância verbal nominal também, porque o sujeito está no plural. As fantasias. Verbo no plural. Você acabou de aprender, revisar aqui comigo concordância verbal e nominal. Tá? Por complemento, você vai perguntar também o que ou quem por complemento. Complemento no plural, mesma coisa. Ó, o Palácio da Fera, vírgula, ficava situado no alto da montanha. Muito distante. Opa, tá certinho. Mas como é que eu sei que isso aqui, Jardel, é a explicação do Palácio das Feras? Simples. Tenta ler a frase que está entre duas vírgulas. Tenta ler a frase sem o que está dentro das duas vírgulas. Se deu sentido, se tem verbo, se está tudo bonitinho, se é uma frase completa, que não precisa desse negócio da entre as duas vírgulas, pode deixar com as duas vírgulas lá, que é só um complemento, algo a mais, uma explicação que alguém deu. Então vai estar certo. Olha, o Palácio das Feras, o Palácio da Fera, muito distante. Opa, não tem verbo não. Tá vendo? O Palácio da Fera, muito distante. Eu li sem o meio. Palácio das Feras, muito distante. Cadê o verbo? Cadê o verbo? Ah, então, essa vírgula tá errada, que eu te falei. Só pode ter a vírgula se tiver sentido. Então, e outra coisa, qual que é o verbo? E onde está o verbo, então? Está dentro dessas vírgulas. O verbo é ficava. O que ficava situado no alto da montanha? O Palácio da Fera. Então, o Palácio da Fera é o sujeito. Agora você já aprendeu a achar o sujeito. Ficava situado, o ficava é o nosso verbo. Concordância verbal. Ficava, está no singular. Seu sujeito é quem? O palácio. Palácio. O está no singular. O artigo está no singular. Palácio está no singular. Concordância no verbal está certinha aqui também. Tá vendo? Então, se tiver duas vírgulas, você vai ler a frase sem o que está dentro das duas vírgulas. Se o que estiver lá de fora der sentido, permanece.
A internet. Opa, tem 2 vírgulas aqui também. Então vou ler sem isso aqui tá no meio, ó. A internet promoverá grandes transformações no mundo. Opa, deu sentido para mim. A internet promoverá grandes transformações no mundo. Tem verbo? Tem, promoverá. Transformações. O que vai promover transformações? A internet. Sujeito. A internet. Ó, Jardel, mas tem vírgula entre o sujeito e o verbo. Tem 2 vírgulas. 2 pode. Uma não pode. Uma está separando. As 2 não. As 2 está colocando algo a mais dentro de uma frase. Então, se tiver 2 vírgulas entre o sujeito e o verbo, legal. Uma só que é proibido. Só nessa questão aqui, você já fez uma revisão drástica aqui de todo do português. Você está esperando para prova amanhã. Tá? Vou pegar a questão número 10 aqui, ó. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, a concordância verbal está corretamente empregada. Tá vendo concordância verbal? Fala que pede mais. Olha que o fazer o existir. Olha, antigamente haviam muitos sonhos. Opa, verbo haviam. Ele pode ser substituído por existir? Antigamente existiam muitos sonhos na infância de nossos filhos. Opa, pode. Então, o haver teria que ficar no singular, não pode ser haviam. Tá? A Bela e a Fera são um conto. Se é um conto só, como é que são? São 2 contos. E você tem que olhar, a Bela e a Fera não são... Aqui a banca tentou confundir a pessoa, falando que é um sujeito composto, e não é. É um sujeito simples, que A Bela e a Fera é uma peça teatral que chama Bela e a Fera. É um filme que chama Bela e a Fera. É um livro, é um conto, mas é uma coisa só. O nome da obra é uma obra só. Uma obra só é um conto singular. Então você pergunta para o verbo, o que são um conto? A Bela e a Fera. Então a Bela e a Fera, que essa é uma obrinha só, estou colocando 2 dedos, mas é um dedo só, é o sujeito. Você já sabe achar o verbo sujeito. Você já sabe concordância verbal nominal. Na C tá aqui. Existe ainda muitas crianças interessadas. Opa, o que existe? O verbo existir. Muitas crianças. Então, isso aqui é o nosso sujeito. Isso aqui existe, é o nosso verbo. Sujeito, o verbo está no singular, sujeito no plural. Ou existe criança interessada, ou existem muitas crianças interessadas. Verbo no singular, sujeito no singular. Verbo plural, sujeito no plural. Lembrando, nem sempre o sujeito vem antes do verbo. Nesse caso aqui, ó, o verbo vem antes do sujeito. Tá? Tem casos que o sujeito vai vir antes do verbo. Tá. Faz muitos anos. Verbo fazer durante tempo decorrido. Muitos anos. Então, tá falando de tempo, tá falando de tempo. Então fica no singular. Sempre o verbo fazer, em tempo decorrido, tempo já passado, é no singular. Verbo haver, no sentido de existir, no singular. Guarda isso, pelo amor de Deus, que vai estar nessa prova amanhã. Tá? Então, a letra D tá certinha. Tem que estar no singular. Mesmo escrito muitos, o que está no sentido de tempo. Procuras. O que é procurado? Contadores. Então procuram-se. Viu? Concordância, você está sabendo demais da conta. Ó, a dica que eu te dar também é você estudar um pouco de crase. Como que já cobrou essas dúvidas, não colocou crase. Então, às vezes, apanha a crase e não cobra para você o verbo fazer e existir. Tá? Pode acontecer isso também. Resolva muitas questões dela também, de interpretação de texto. Tá vendo? Tudo aqui foi tirado do texto. Ó. Você não tem que saber gramática. Ó. Bela e a Fera, tá tirando o texto. No texto, fragmento, havia solidão. Havia solidão o quê? É uma indiferença, uma esperança, não sei o quê. Ou seja, tudo aqui, isso aqui, eu ficava triste, um modo... Ou seja, tudo tirado do texto. A maioria das questões são tiradas do texto. Aqui, ó. O termo delírio, do parágrafo 4, retorna a ideia de que você tem que ir lá achar o delírio. Esse delírio está... O que está delirando? Qual que é a ideia do texto? Ou seja, é tudo interpretação de texto. Você não tem que ficar decorando. A maioria aqui são. Tá vendo? Que gramática mesmo, ela cobre umas 3 questões só e vai ficar nisso aí. Tá? Então, vírgula,
vírgula, crase, concordância. Verbo fazer, verbo existir. Foca nisso e foca bastante em interpretação de texto. Tá legal? Vamos ver o que mais está pedindo, caiu aqui nessa prova. Temos aqui agora, mudei de provinha agora, coloquei a prova da Casa da Moeda, tá? Também 2024, da CESGRAN Rio, tá vendo tudo? Voltada para a bancária, tá? Deixa eu mostrar a prova de português dela aqui, ó. Olha aqui, ó. Às vezes ela não fala concordância nominal e verbal, porém, todavia, contudo, ela coloca aqui, ó, desse jeito aqui, ó. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, a palavra destacada corretamente empregada em, olha, a elevação do nível, isso aqui é uma concordância, ó, a elevação do nível dos mares, a redução das calotas polares são causadas. Aí você pergunta o verbo, o quê? O que é causado? A elevação e a redução das calotas. Ambas são causadas, certo? Ambas aqui são causadas. Então, se ambas são causadas, tá certinho. Então, o verbo está no plural, porque são dois sujeitos. Sujeito composto. A elevação, a redução. Duas pessoas. Por que a letra B está errada? Então, nosso gabarito aqui é a letra A, né? Porque a letra B está errada, ó. As enchentes e os desmoramentos são provocadas. Opa! É o sujeito composto? É. Tem tá no plural? Tem. Concordância verbal nominal. Porém, se você tem aqui as enchentes, os desmoramentos, você tem A com O, menininho com menininha, vai ficar menininho, deveria ser provocados. Aqui em cima a gente tem duas menininhas, a redução, a elevação, causadas. Na letra C, temos aqui, ó, osso, O, é um menininho, a redução é uma menininha, deveria ser o filho nasce um menininho, deve ser vivenciados. Tá? E quando a gente tem aqui os furacões, opa, tem um menininho, foi lá com a menininha, as inundações são perigosos. Menininho com menininha, dá menininho. Menininha com menininha, só que dá menininha, tá? Os ursos polares é menininho, focas é menininha, pinguins, sei lá, são ameaçados. Porque eu falei menininho com menininha dá menininho. Menininho com menininho dá menininho. Só vai dar menininha, menininha com menininha. Ok? Sujeito composto. Tá vendo? Concordância vai cair bastante. São duas provas 2024. De novo aqui, ó. Concordância do verbo. Aqui, ó. Ela adora concordância, ó. A destruição de casas e lojas comerciais na cidade atingida por alagamento são causadas. De novo. Isso aqui, tá vendo que é a mesma coisa, o menininho com a menininha são causados. A concorrência de chuvas frequentes, tufões e tempestades, ó, tem três sujeitos aqui, ó. Temos a chuva, temos tufões, temos tempestades. Então, se são várias pessoas, tem provocados desastres ambientais. Os estudos indicam que faz muitas décadas, verbo fazer, no sentido de existir, não, de tempo decorrido, tô confundindo com a verbo haver, fica no singular. Você viu que a prova do BNB caiu o verbo fazer? Você viu que essa prova aqui da Casa da Moeda caiu o verbo fazer? Você viu que sua prova de amanhã da Caixa Econômica Federal vai estar o verbo fazer lá? Ou então o verbo haver? Ou a concordância nominal verbal? A vírgula. É isso. Você consegue fazer uma premonição do que a banca vai cair na prova amanhã. É assim que a gente passa em concurso. Lembrando, ó, tem sido levantadas muitas dúvidas. O que tem sido levantado? Tá vendo que aqui é o plural? O tem tá no plural. O tem com acento, plural. Tem sem acento, singular. Então, o plural de tem é você colocar o acento ou não. Tá? Então, esse negócio aqui de concordância vai cair. Esse negócio de fazer e haver vai cair. Agora já sabe o que vai cair de português? Deixa eu aproveitar que eu tô com a prova da Casa da Moeda agora, que é outra prova. Será que aqueles macetes lá que eu ensinei de matemática funciona aqui também? Se for para a primeira questão de matemática aqui, ó de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu falei quando tá num pequeno assim, ela só faz sequência. Eu falei para vocês, quando tem x, tem raiz, tem fração, tem logaritmo, tem não sei o que.
ela fazer coisa igual. Você pode olhar aqui, ó, tem duas começando com 5.000, mas tem três começando com 15, 150, sei lá, um número bem grande aqui, tá? Então, eu já cancelo a C, já cancela a D, cancelei tudo. Agora você vai olhar o finalzinho, opa, aqui só tem dois números. A maioria tem três números. Então a resposta provavelmente vai ser com três números, então eu vou cancelar A e a B. Sobrou? Letra E. Outra coisa que você pode notar aqui, o final também. Ó, 4.000, 4.000, 4.000. Opa, a letra E também estava... Que tem o final igual de 4.000. O resto tem essa que tem 30. Eu também cancelaria A por causa disso aqui também. Ou porque ela tem duas só e as demais tem três. Ou porque o final dela não é 4.000 quanto os demais. Aí, acertei. Fiz conta? Não. Acertei? Acertei. O que eu preciso fazer? Aprender a conta, aprender a fórmula, acertar? Acertar. Se você descer mais um pouquinho aqui, ó, cancelaria. Por quê? Essas três aqui começam com 1.000. Ah, mas o resto aqui tá tudo diferente, ó. Tem nada com final igual, não tem nada. Aí sim. Mas eu eliminei duas pra você. Tá vendo? Tem umas que dá pra você eliminar mais, você acha até a resposta certa com essa aqui, mas tem outras que não tem jeito. Vamos ver se dá pra fazer mais alguma coisa aqui. E assim por diante. Eu, por exemplo, eu vou fazer uma coisa mais rápida. Por exemplo, aqui tem fração, a resposta é uma dessas duas aqui. A resposta aqui é a letra C. Por quê? Porque tem raiz. Então é assim que a gente vai fazendo. Antes de passar para o inglês, vou te dar outra dica aqui também do gabarito. Por exemplo, se você estiver chutando da prova, você pode olhar, por exemplo, esse aqui é do Banco do Nordeste, que a gente corrigiu a prova hoje a gente fez da Casa da Moeda, né? Você pega a letra A. Se um é A, você sabe que o 2 também não vai ser A. Você olha que o 2 é D, nem o 1 que está antes do 2, nem o depois do 2 é D. É muito difícil você olhar aqui, ó, que vai ter duas letras parecidas. Olha aqui, ó, deixa eu ver se eu acho alguma aqui. B, C, D. Eu não estou achando duas letras igual. Então, uma outra dica. Eu ensinei você aqui na matemática, ficar entre duas alternativas, certo? Você melhorar ainda a sua prova, ficou em duas alternativas, você vai olhar o que você marcou antes, o que você marcou depois, o que você marcou depois. Ou for com duas você não fez depois ainda, faça a questão depois, pra você olhar. Por quê? Talvez você consiga eliminar uma dessas duas. Porque se antes, por exemplo, você ficou entre a C e a D, nessa questão número 2. C e a D. Não, entre a B e a D. B e a D. Opa, já marquei B aqui na 3, então cancelei a 2, vai ser a D mesmo. Isso aqui é uma ajuda também, vai te ajudar aqui na hora dessa prova, tá? Parece estar igual aqui, ó, 12 e 17 tá com D parecido, mas 12 para 17 é muita raça de questão uma longe da outra, tá vendo? Banca César Gran Rio costuma fazer assim, colocar as questões bem organizadas. Da Casa da Moeda, o gabarito também não foi diferente. Você pegou o gabarito da Casa da Moeda aqui, ó. Se A1 foi C, A2 é AB, A3 é A, A4 tá vendo? Aqui, ó, teve uma DD aqui, ó, mas é muito difícil acontecer de novo, ó, A, E, B. Tá vendo? As alternativas que estão aí são sempre diferentes que tá da anterior ou posterior. Pode acontecer igual aconteceu aqui? Pode, mas é muito difícil. Então, só a probabilidade, eu tô trabalhando aqui com probabilidade de acertar, marcando uma alternativa diferente da anterior e da posterior, é grande. Mas a gente faz isso, a gente não sabe a questão. Primeiro você tenta resolver a continha. Opa, consegui fazer? Você vai marcar o que você fez. Ah, respondi a questão lá de conhecimentos bancários. Opa, você vai responder. Você vai fazer isso aqui nas questões que você está com dúvida entre duas alternativas, você pode eliminar uma das alternativas, aquela que você não sabe nada. Lembre-se que não é uma mágica. Revisão para a prova, com todo o conteúdo, R$6 está logo aqui embaixo, tá? Não vai esquecer que vai te ajudar demais a conta.